Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo para a gente não demorar. Jó capítulo 37. Nós vamos ler um versículo só. O versículo de número 14. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atente e considera as maravilhas de Deus. Amém? Igreja, todos nós aqui sabemos e entendemos isso que nós acabamos de ler, ou porque temos filhos, ou porque somos filhos. Por quê? Nós temos dificuldades em escutar, temos dificuldades em parar e escutar os nossos pais, entender aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que não, e jogamos essa culpa muitas vezes nos nossos filhos, se eles me escutassem, se eles escutassem o que eu disse, mas nós também somos assim, porque Deus é o nosso Pai, e muitas vezes não paramos para escutar, não paramos para entender qual é a sua vontade, o seu desejo. Aqui nesse capítulo 37, versículo 14, a Bíblia fala que um homem chamado Eliú chega em Jó e fala assim para ele: inclina os teus ouvidos, atente, considere. Ele está falando assim, ouve o que Deus está falando. Igreja, no meio das nossas adversidades, no meio das nossas dificuldades e desafios da vida, muitas vezes Deus tem tentado falar conosco, Deus tem tentado falar aos nossos corações, Deus tem tentado de todas as formas, seja numa mensagem pregada, seja numa leitura de palavra na Bíblia, seja num podcast que hoje tem bastante, seja por um amigo, como aqui no caso Eliú, seja de várias formas. Deus tem tentado ligar, Deus tem tentado falar conosco, mas a ligação está sempre ocupada. Estamos sempre ocupados para escutar a Deus, estamos sempre no meio e envolto de tantas dificuldades, que nós não conseguimos escutar a Deus, inquietos por tantas vontades, desejos, inquietos por tantas ansiedades, coisas que nunca vão acontecer, mas que ficamos alimentando, que ficamos construindo através das nossas imaginações, e não entendemos que Deus está ali tentando falar aos nossos corações, tentando nos mostrar o caminho, tentando nos mostrar a forma de fazer as coisas. Nós temos que entender que Deus tem poder para mudar toda a situação. Jó tinha ouvido muito que ele pecou, que ele errou, não por Eliú, mas pelos outros 3 amigos, porque foram 4 amigos falar com Jó, só que 3 é muito conhecido. Por quê? Porque eles desanimaram Jó, eles jogaram culpas em cima de Jó, e Jó, por estar no meio daquela situação, Jó, por estar vivendo aquele momento delicado, aquele momento de desafios na vida dele, ele deu ouvidos para aqueles amigos, ele deu ouvidos para aquelas situações, até que chega um homem chamado Eliú e fala assim: para Jó, atente para a palavra do Senhor, para aquilo que Deus quer para a tua vida. Pare e escute o que Deus tem para você, e não o que os outros estão falando. E um pouquinho para baixo, igreja, se você for aí no versículo 1 do capítulo 38, a Bíblia fala assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Hora que ele parou, hora que ele desligou todas as circunstâncias que o envolvia, hora que ele desligou todos os desafios, todas as adversidades que ele estava passando, hora que ele desligou a sua imaginação, hora que ele desligou a sua ansiedade,
hora que ele fez o que Eliú falou para ele: inclina os teus ouvidos para o Senhor, atente, porque Ele tem que fazer o que Ele quer fazer. A Bíblia fala que a hora que ele fez isso, no próximo capítulo, no 38, a Bíblia fala: depois disso, o Senhor veio e falou com Jó. Depois disso, o Senhor veio ao encontro de Jó. Igreja, muitas vezes, a nossa tribulação tem impedido Deus de agir, tem impedido Deus de falar, tem impedido de nós conseguirmos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, por ficarmos dando ouvido às coisas que o mundo tem falado, os amigos têm dito. Nós temos esquecido de ouvir o Senhor, nós temos esquecido de ouvir a voz do nosso Deus. Será que a realização do nosso sonho, igreja, será que a realização daquilo que nós tanto almejamos e pedimos a Deus, não vale um dia na presença do Senhor, para escutar o que Ele quer das nossas vidas? Será que nós temos que viver sempre nessa tribulação? Será que nós temos que viver sempre no meio desse embaraço, desse enrosco que nós nos colocamos? Nós precisamos parar para ter intimidade com o nosso Deus, igreja. Nós precisamos fazer como o conselho de Eliú: para, Jó, para, ouve o que Deus tem para te dizer, ouve o que Ele tem para te falar. E Deus está falando para mim e para você nesta noite: meu irmão, minha irmã, para, deleta tudo o que está acontecendo na tua vida e ouça o que Deus tem para te falar. Porque às vezes você está tão envolto naquilo que você pensa, naquilo que você acha, naquilo que você imagina, naquilo que você fantasiou ou desenhou na sua imaginação, e você não está dando ouvidos à voz do nosso Deus, e isso pode te levar para um abismo profundo. Por que eu estou dizendo isso, igreja? Certa vez o povo, ao sair do Egito, ao sair da escravidão, teve sede, e pediram água para Moisés, e Deus foi, se colocou diante do Senhor em oração, e Deus falou para ele: pega a tua vara, leva o povo até na rocha tal, bate na rocha, fende a rocha com o teu cajado, e vai sair água para toda a população beber. E então Moisés foi lá, pegou o povo, levou diante da rocha, como Deus havia dito, e disse para o povo: vocês acham que pode sair água dessa rocha? E então ele bate na rocha, e a rocha dá água, e o povo se alegra, o povo louva a Deus, e Moisés fica bem com Deus, porque ele obedeceu, com o povo, porque deu água. Ele fica bem consigo mesmo, porque tudo aquilo se cumpriu. Passado algum tempo, novamente o povo caminhando no deserto, o povo novamente tem água, tem sede, e pede água para Moisés. E Moisés de novo vai ao Senhor e clama ao Senhor, e o Senhor fala para ele: leva o povo até na rocha tal. Aí você vai falar com a rocha, sim ou não? Fale para a rocha da água, e ela vai dar água, e o meu nome será glorificado. O meu nome vai ser glorificado. Então Moisés chama aquele povo, leva todo mundo para frente da rocha. E aí é engraçado, e a gente precisa se atentar para isso. A Bíblia fala que Moisés estava irado com o povo. Todo mundo já leu isso? Moisés estava bravo com o povo. Moisés estava num momento de nervosismo, num momento de inquietação, num momento de desafios consigo mesmo, com a sua pessoa. E ao invés dele falar com a rocha, o que ele fez? Bateu na rocha. Em vez dele falar: rocha,
dá água para este povo ver que o Senhor dos exércitos, o Senhor dos céus, Criador dos céus e da terra, está conosco. E a água sairia, eles beberiam e o nome do Senhor seria glorificado. Mas Moisés estava nervoso, Moisés estava irado, Moisés estava num momento pessoal de crise, Moisés estava num momento pessoal de muitos desafios internos. Então ele, nervoso com o povo, ele pega a vara e bate. A água saiu, igreja? Saiu. O povo bebeu água? Bebeu. Mas a Bíblia fala que passado algum tempo, quem que veio falar com ele? Mandei você bater na rocha? Você bateu na rocha, o seu nome foi glorificado e não o meu. Por causa disso, você não entra na terra prometida. Por causa dessa situação, você vai ver a terra com os teus olhos, mas não vai entrar nela. Muitas vezes nós temos provado tantas coisas boas do Senhor, nós temos alcançado tantas coisas boas que o Senhor nos tem dado, só que na hora de falar com a rocha, por causa do nosso nervosismo, por causa do nosso estresse, das nossas lutas particulares, que ninguém tem a ver com isso, nós estamos batendo na rocha, nós estamos batendo naquele que o Senhor havia falado que era para falar. Nós estamos batendo naquele que era o próprio Cristo, porque se você ler em vários textos, a Bíblia fala, e a rocha que acompanhava os judeus no deserto era Cristo. Às vezes nós não nos atentamos, igreja, mas o nosso nervosismo, as nossas adversidades, as nossas dificuldades, aquilo que nós estamos envoltos, tem feito com que nós não ouçamos a voz do Senhor e tem feito com que a gente cada dia mais esteja distante do Senhor. Tem feito com que a gente venha batendo na rocha. E isso tem nos afastado cada vez mais do Senhor. E isso é uma loucura. Porque muitas vezes nós não queremos comunhão, não queremos amizade, não suportamos as lutas, as adversidades, mas queremos ser salvos, queremos estar com o Senhor, queremos estar diante dEle. Igreja, se você continuar lendo o capítulo 38, onde a Bíblia fala assim, depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Sabe qual que foi a resposta de Deus para Jó, igreja? Onde você estava quando eu fundei a terra? Você sabe como é que foram feitas as medidas dos universos? Quando estendeu o cordel, na minha Bíblia é um pouco mais antiga, a linguagem é cordel, em outras Bíblias vai estar a fita métrica, a régua. Ele continua falando várias coisas. Você sabe, Jó, onde que a terra está fundada? Quais são os fundamentos para manter tudo isso funcionando? Sem trombar um no outro? Essa foi a conversa de Deus com Jó. Deus aparece para Jó e fala todas essas coisas. Se você continuar lendo aí, vocês vão ver quão maravilhoso é a conversa de Deus com Jó. Aí eu até tiquei um versículo aqui, o 38, 18, que fala assim, ou com o teu entendimento, chegaste à largura da terra? Você sabe qual que é a distância da terra? A largura dela? Aí ele continua nesse mesmo versículo, faze-me saber se você sabe tudo isso. Jó estava questionando Deus, Jó estava querendo entender o porquê que aquilo tudo estava acontecendo. Jó queria respostas. Muitas vezes nós queremos respostas, mas estamos com o telefone ocupado na hora que a ligação vem. Nós queremos respostas,
mas não entendemos aquilo que o Senhor quer falar nas nossas vidas, igreja. Eliú chega para Jó e fala assim: para, fica quieto, ouça a voz de Deus, não saia atirando, batendo, fazendo, deixa Deus falar contigo. E a Bíblia fala que logo depois disso, Deus falou com Jó. Logo depois disso, Deus veio atender os questionamentos de Jó. E se você ler no versículo 42, no capítulo 42, versículo 1, então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó entendeu aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Jó entendeu tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. E igreja, Deus aparece para os 3 amigos de Jó e fala para eles assim, deixa eu ver se eu acho o nome dos 3 amigos de Jó, versículo 7, 42, 7, sucedeu pois que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aqueles que foram lá acusar Jó, aqueles que ficaram batendo na rocha, aqueles que ficaram tentando achar em Jó pecado para aquilo que ele estava vivendo, agora Deus aparece para ele e fala assim: você errou demais ao acusar o meu amigo, você fez errado demais em acusar o meu servo, você não falou de mim com retidão, você falou mentiras, e eu estou muito magoado com você e com seus 2 amigos. Vamos continuar lendo. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Deus falou assim: pega 7 carneiros, 7 bezerros, vai lá em Jó. Se ele orar por vocês, se ele clamar pela vida de vocês, se ele oferecer o sacrifício pela vida de vocês, eu vou me esquecer da loucura que vocês fizeram, eu vou me esquecer das porradas que vocês deram na rocha. Mas se ele não orar, se ele não fizer, aí o problema vai ser grave, a situação vai ser difícil. Vamos continuar lendo. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o sulta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. O Senhor aceitou o sacrifício, o Senhor aceitou porque Jó fez o que tinha que fazer. Jó orou pelos seus amigos, e se você continuar lendo, eu não vou me estender nesse texto, você vai ver que a Bíblia fala que Deus muda a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Igreja, não temos feito o que Deus pede para que nós façamos. Diante das nossas
frustrações, diante dos nossos desafios, nós temos passado isso para os outros, nós temos batido nas rochas, até no próprio Deus, e não entendemos que essa não é a vontade do Pai. Mateus capítulo 6, verso de número 6, coloca para nós ali, Arthur, Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto. Não é todo dia que eu estou bem, igreja, não é todo dia que eu quero abrir e mostrar os meus dentes para as pessoas, não é todo dia que eu estou conseguindo vencer os meus desafios. Existem momentos na minha vida, e eu estou falando isso de mim, não de outra pessoa, que eu preciso entrar no meu quarto, fechar a minha porta e falar com meu Pai, e ouvir o meu Pai, porque senão os desafios, as lutas, as adversidades, aquilo que eu tenho que passar por amor ao Evangelho e por ser um cristão, e um cristão de verdade, vai fazer com que eu bata em algumas rochas, vai fazer com que eu seja estúpido com algumas pessoas, vai fazer com que eu não trate bem certas circunstâncias e situações, que em outro momento eu não teria aquela reação. Você acha que se Moisés estivesse em outro momento da sua vida, ele teria batido na rocha, igreja? Não. A Bíblia é muito clara, ele estava irado com o povo. E sabe uma das coisas que Deus fala para Moisés na hora que está repreendendo ele? Foi você que criou esse povo? Foi você que formou eles? Esse povo é meu, você não tem que estar irado com eles, deixa que eu conduzo, deixa que eu trato com eles. Igreja, tem momentos na nossa vida que nós temos que fazer como Eliú deu o conselho para Jó: vai para o teu quarto. Até no curso de casais aqui teve um dia que eu falei: quando você estiver irado com o seu cônjuge, em vez de você falar algo que depois vai se arrepender e não tem como voltar atrás, porque a palavra dita não volta vazia, isso é um texto de Isaías 55:10, encha a tua boca de água, e fique com a água na boca até passar o nervosismo, até passar a raiva, para que você não fale. Toda raiva, todo ódio, toda mágoa você resolve no outro dia, porque daí já apaziguou, aí já passou. Mas muitas vezes queremos fazer na hora. Existia um homem em Jerusalém que na cabeça dele ele estava fazendo a vontade do Senhor. Na cabeça dele, perseguir os cristãos era a vontade de Deus. E ele estava tão incumbido naquele objetivo, ele estava tão incumbido naquela situação, que ele não ouvia a voz de Deus. Mas na cabeça dele, ele estava fazendo a vontade do Pai. Até que um dia ele pega algumas cartas para prender cristãos que estavam em Damasco, e a Bíblia fala que ele junta lá uma guarda, e junto com essas cartas, montado em cavalos, eles estão indo a caminho de Damasco. De repente o que acontece, igreja? Uma luz muito forte brilha na frente daqueles cavalos, ofusca a visão de todos eles, os cavalos param repentinamente, todos caem, e a hora que aquele jovem chamado Saulo se levanta, ele estava cego. E cego, não consegue andar, não consegue se locomover, a não ser que alguém o carregue. Então ele tem que ficar parado. E na hora que ele para, uma voz do céu vem e só ele ouve. A Bíblia fala que ninguém mais ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Murro em ponta de faca. Sabe o que Deus estava querendo dizer nesse texto, igreja?
Já faz tempo que eu estou falando com você, Saulo, você não para me atender. Já faz tempo que eu estou falando com você, mas você acha que está certo. E então a Bíblia fala que o próprio Saulo diz: o que queres que eu te faça, Senhor? Ou seja, agora eu vou parar e vou te ouvir. E Deus fala para ele, naquela visão: entra em Damasco, fica lá, até que eu fale de novo contigo. E a Bíblia fala que então Saulo entra em Damasco, e por 3 dias e 3 noites ele não come, não bebe nada, e está cego. E ele está ali ouvindo a Deus. E então Deus vai lá num homem em Damasco chamado Ananias e fala: Ananias, vai lá falar com Saulo, ele está orando neste momento. Ore por ele, tire as escamas das suas vistas, ele vai voltar a enxergar. Qual que é a resposta de Ananias? Falar com esse cara? De jeito nenhum. Eu sei quem é esse cara. A fama de Saulo era tão ruim, igreja, que um homem de Deus, que ouvia a voz de Deus, não quis falar com ele. Pensou chegar nessa situação, igreja, de Deus pedir para alguém vir falar com você, e a pessoa falar: eu não vou lá falar com essa pessoa. Essa pessoa vive batendo na rocha para lá e para cá, falando mal. Essa pessoa tem prendido os cristãos, essa pessoa tem denegrido a imagem da igreja, eu não vou lá falar. E aí Deus fala: não, vai lá, fala com ele, ore por ele, porque ele é alguém escolhido, ele é alguém que vai dar muitos frutos. Saulo estava numa direção errada, não conseguia parar para ouvir a Deus, não conseguia parar para saber qual era a vontade do Pai, e ele estava achando que ele estava fazendo a vontade de Deus, até que um dia ele é forçado a parar, até que um dia ele é forçado a ouvir a voz de Deus. Essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa, e ele trabalha demais, ele sai de um, entra no outro. Falei: cara, faz um cronograma. Você precisa de quanto tempo para você pôr a sua vida financeira em ordem? 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses? Faz esse cronograma com Deus, e a hora que chegar esse tempo que você precisa, para com essa tua loucura, porque uma hora você vai se acidentar nessas ruas de Rio Preto, uma hora vai acontecer uma tragédia aí aquilo que você achava que não tinha solução vai piorar. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Eliú chega para Jó e dá um conselho sábio. Enquanto ele faz, Bildade, os outros 3 lá falavam asneira, Eliú fala: Jó, para, ouve o que ele tem para ti, ouve o que ele tem para te falar, ouve qual é a vontade de Deus, para que você não erre, para que você saiba como agir. Igreja, nesta noite Deus está falando para mim e para você, nesse dia de ceia, onde nós comemos o pão e bebemos o cálice. Não basta só comer o pão, não basta só beber o cálice, não basta, assim como Saulo, achar que perseguir os cristãos, que era a vontade da igreja naquele momento, era o certo. Você tem que ouvir o que Deus quer. Você tem que ouvir qual é a vontade de Deus para a sua vida, para que você não sofra, para que você não padeça, para que você não perca grandes oportunidades. Eu acredito que se Saulo tivesse ouvido a voz do Senhor antes daquele momento, antes daquela situação em Damasco, ele não teria sofrido o tanto que ele sofreu. Porque daí a Bíblia fala que Deus fala para ele: agora ele vai ver o tanto que é sofrido o meu nome, o tanto que tem que padecer pelo meu nome. Se Moisés não tivesse agido com ira e batido na rocha, em vez de falar com ela, não tivesse batido, ele teria entrado na terra prometida.
ele teria visto a terra prometida. Ver na verdade ele viu, né? Mas ele teria entrado, ele teria provado aquilo que a terra tinha para eles. Igreja, muitas vezes nós temos perdido ou estamos indo no caminho da perdição, achando que estamos fazendo certo, por não ouvirmos a Deus e agirmos conforme as nossas emoções e sentimentos. O grupo de louvor pode subir. Temos agido conforme a nossa ira, a nossa raiva, o nosso ódio, e temos esquecido de olhar e entender a vontade do Senhor. E o Senhor muitas vezes tem falado, o Senhor muitas vezes tem tentado falar, o Senhor muitas vezes tem procurado meios de fazer com que a mensagem dele chegue até você. E você, assim como Jó, está envolvido no meio de tantas circunstâncias, de tantas adversidades, de tantas situações, até eu anotei uma palavra aqui, tantos desafios, que não consegue ouvir a voz de Deus, mas acha que está agindo conforme a sua vontade, mas acha que está fazendo conforme a sua vontade. Lá atrás eu fiz e deu certo, então agora eu estou certo também. Lá atrás eu fiz e foi bom, agora eu também estou no caminho. Lá atrás Moisés bateu na rocha e ele ficou bem com ele, bem com o povo, bem com Deus. Na segunda situação, ele ficou bem com ele porque a água saiu, bem com o povo porque o povo bebeu, mas ele não agradou ao Senhor. Ele não agradou aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, aquilo que o Senhor esperava daquela situação. Igreja, não basta tomar a ceia, não basta vir aos cultos, tem que ouvir a voz do Senhor, tem que ouvir a vontade do Senhor, tem que entender a vontade do Senhor. Pare de ficar batendo nas rochas. Você bate uma vez, Jesus perdoa. Você bate duas vezes, Jesus perdoa. Às vezes você bate a terceira, não tem mais perdão. Às vezes você bate a terceira e você vai pagar um preço. Às vezes você bate a terceira e a consequência será algo que vai te trazer bastante sofrimento. Às vezes você bate a terceira e você pode perder o direito da sua salvação. Eu gosto muito de citar um texto onde Jesus está expulsando um demônio, e então os fariseus e os saduceus, que sempre perseguiam Jesus, dizem assim para ele: você expulsa demônios por Belzebu, o pai dos demônios. Aí Jesus fala: vocês cuspiram em mim, vocês me rejeitaram, vocês me humilharam, e nada disso lhes foi imputado por pecado. Mas nesse exato momento vocês blasfemaram contra o Espírito Santo. Sim ou não? Cuspiram, bateram uma vez na rocha. Rejeitaram, bateram a segunda vez na rocha. Quiseram matá-lo, bateram na rocha. Aí a quarta vez que eles bateram na rocha, é um demônio que está aí expulsando. É o próprio Belzebu, o maioral dos demônios. Jesus fala: por esta frase, por estas palavras, vocês estão condenados ao castigo eterno, porque vocês não têm salvação, porque vocês não blasfemaram contra mim, vocês não blasfemaram contra o Pai, vocês blasfemaram contra o Espírito Santo. Todo pecado contra o Filho, todo pecado contra o Pai será perdoado, mas o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Ouça a voz de Deus, não deixe as suas emoções, não deixe os seus sentimentos, não deixe as suas lutas, não deixe os seus desafios influenciarem
a sua forma de agir. Porque senão, igreja, você não ouve a voz de Deus. E aí você faz conforme a sua vontade. Se coloque de pé neste momento. Vamos orar. Aleluia, glória a Deus. E assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Diga assim comigo: Senhor Jesus, abençoa a minha vida, Pai. Abençoa os meus caminhos, Senhor. Eu estou disposto a ouvir a Tua voz. Eu estou disposto a deixar tudo para Te seguir. Eu estou disposto, nos momentos de crise, nos momentos de desafios, nos momentos onde eu não estiver bem, entrar no meu quarto, fechar a porta e falar contigo, somente contigo, porque eu quero ter o meu último estado melhor do que o primeiro. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Jesus, aleluia. Para de ficar batendo na rocha. Para de ficar lutando contra os milhões. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, pastor. Eu também passo. Entra no teu quarto, fala com o teu pai e tenha a sua vida transformada. Tenha a sua vida regenerada para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu gostaria de chamar a dona Clara aqui à frente. Ela vai trazer uma lembrancinha que ontem foi aniversário da pastora. Amém, glória a Deus. Vem aqui à frente, Simone. Você vai orar por ela também, dona Clara? Amém, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco na sua serva, Senhor, na tua presença agora, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada pelo teu amor, por ter trazido ela, preparado ela para esse ministério, Senhor. Obrigada que ela esteja na frente desse ministério e que o Senhor a capacite a cada dia a ser uma boa serva do Senhor, a ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa pastora, Senhor. Que ela venha fazer a tua vontade nesse ministério, que ela venha, Senhor, nos ensinar o teu caminho sempre. Fortalece ela, sustenta ela, dê sabedoria, discernimento, Senhor. Guia ela nos teus caminhos, Senhor. Dê força, dê saúde para ela, Senhor. Perseverança, Deus. Fé para continuar a te obedecer e te agradar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Amém.